Bom dia para todo mundo, pessoal. Vamos começar um novo capítulo hoje, tá? Então a gente vai lá para frente B, capítulo 1. A matéria eu particularmente gosto muito, né? Matéria de razão e proporção, acho que é uma das matérias que a gente mais utiliza aí como base, lembrando que porcentagem, regras de três, semelhanças de triângulos, né? Tudo a gente vai utilizar esses princípios que a gente vai aprender aqui. Então é como se fosse uma matéria base, né? A gente pega uma matéria básica aí, e quando eu falo básica, eu não falo que é assim, matéria simples, fácil. É uma matéria que a gente vai ter como fundamento para outras questões, né? A gente até já viu a parte de triângulos, vimos algumas relações, mas quando a gente fala assim de razão e proporção, a gente está falando basicamente de a gente comparar igualdades, gente. Comparar igualdades. Como assim, Juan? A gente vai comparar, galera. A gente vai comparar, por exemplo, se você vai lá no SISU, né? Não sei se você sabe o que é SISU. SISU é o Sistema de Seleção para Ensino Superior, né? E é para que dá ingresso para que permitem vocês entrem na faculdade, nas faculdades públicas, né, nas universidades públicas. Aí você tem lá dois cursos, né? Na primeira universidade, você tem 2.985 candidatos para 110 vagas, e na segunda você tem 3.015 candidatos para 120 vagas. Ou seja, qual das duas faculdades ela ela está com menor concorrência? Como é que você sabe que tem a menor concorrência? Alguém sabe me falar aí? A regra de três. Basicamente, eu posso fazer regra de três, né? Mas eu quero saber a relação de candidatos por vaga, né? Ou seja, se eu Vai dividir o número de candidatos por vaga? se eu fiz exatamente isso. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar essa quantidade de candidatos aqui, dividido para esse número de vagas, eu vejo qual é a concorrência, né? Concorrência por quem? Por vaga. Então, ó, vamos fazer aqui. 2.985 vai ficar dividido por 110, né? Então, aqui eu posso considerar que dá 2, né? Dá 2, dá 220. Beleza, subtraindo aqui 220 de 298, sobra 78, certo? 785. 7 baixo 5, 785. Se eu posso colocar aqui 7, né? Dá 270, dá 770. Aí vai sobrar 15. 770, isso aí, sobra 15. Sobrando 15, eu desço zero, né? Passo uma vírgula. Desço zero, passo uma vírgula, vai ficar 150 dividido por 110, dá 1. Então, isso aqui a gente achou 27,1, vai sobrar aí 40, né? Vou continuar essa divisão aqui não. Para mim, esses valores aqui tá bom. Então, esse foi o resultado da divisão. Ou seja, são 27,1 candidatos por vaga, né? Mesma coisa eu poderia fazer para Universidade 2, né? Pegar o 3.015 e dividir por 120. Então, vamos lá. 301 dividido por 120 vai dar 2 também aqui, né? 2 multiplicado com 120 vai dar aí 240, certo? Gente, alguém não lembra como é que faz essa divisão? Acho que vocês não estão acostumados a fazer na calculadora, né? Que nem lembra mais como é que faz divisão. Faz contas matemáticas. Sobra quanto? Ó, sobra 61. Quem é que enfiou a mão numa sacola de Doritos aí? 61, né? Olha só. Dá quanto? 120, se eu for colocar aqui abaixo 5, né? 615 por 120, dá quanto?
5, né? 5 vezes 120 dá Aí vai ser 600. 600. Vai sobrar 15. Isso. 600 sobra 15. Então, aqui eu já vou basicamente parar minha divisão, né? Dá 150, dá 1, então 150,25,1. Por quê, Juan? Porque eu já achei a comparação que eu queria, né? Aqui eu tenho, são 27,1 candidatos por vaga, e aqui são 25,1 candidatos por vaga, ou seja, é uma diferença aproximadamente de 3 candidatos por vaga. Então, qual está menos concorrida? Universidade 1 ou Universidade 2? Universidade 2 é melhor tentar. Universidade 2 está menos concorrida. Só que, galera, para termos práticos, ou seja, no mundo real, né, a gente olha isso aqui só para saber quantas pessoas estão concorrendo. Porque, na verdade, a gente não está concorrendo com tudo isso aqui, a gente está concorrendo só com quem estuda. E aí, com quem estuda, a gente não consegue saber, né? Porque desses aqui, ó, metade não estuda, né? Desses aqui, metade não estuda. Então, a gente tem que ver aí qual seria o vestibular que teriam as notas de corte mais alta. Né? O que eu falo sobre nota de corte? Seria aquela última nota ali que entrou, né? Então, são relações que a gente exprime. Também no mundo real, a gente quer saber a quantidade por vaga, mais ou menos, mas a gente tem que saber também quais são os critérios de entrada, de seleção ali da faculdade. Então, ó, outro exemplo de. Então, a ideia que eu queria passar para vocês? Quando a gente divide o número de candidatos pelo número de vagas, presta bastante atenção. A gente fica com uma unidade, né? Olha só, a unidade vai ser candidatos por vaga, né? Nos dois casos, ó, candidatos por vaga. Tá vendo que tem um sentido essa razão? Né? E a razão, gente, toda vez que a gente fizer uma razão, a gente vai olhar essa razão com sentido, porque ela vai me indicar alguma coisa. Para o próximo exemplo, ó. Considere o quadro abaixo disponibilizado pelo Conselho Federal de Medicina em 2018, que é a distribuição dos médicos da população no Brasil. Beleza. Então, ele fala aqui, ó, na região norte, no Brasil, você tem um total de 451.777 médicos. Isso representa 100% dos médicos, tá? Então, quase meio milhão. Aqui, a gente tem 270 milhões, que são a parte que corresponde à população. Aí, na região norte, como é que está distribuído? Na região norte, você tem 20 mil médicos, 4,6% dos médicos. Na região Nordeste, você tem 80 mil médicos, né? Que corresponde a 17% dos médicos. Na região Sudeste, 244 mil médicos, que corresponde a 54%. Na região Sul, 68 mil médicos, que corresponde a 15%. E na região Centro-Oeste, 37 mil médicos em nos quebrados, que corresponde a 8,3%. Tá. Então, depois de fazer isso, o que ele está querendo mostrar aqui nessa comparação, nesse quadro? Né? Olha a população. Embora na região norte a gente tenha 4,6% dos médicos, a população na região norte é de 8,6%, né? Ou seja, é maior do que a proporção para o número de médicos que existe no Brasil. E se a gente for olhar bem, ó, em todos os casos, ó, aqui é maior que aqui. Só na região sul e na região sudeste que essa proporção é menor. Tá vendo? Aqui é menor e aqui é menor. Significa que proporcionalmente a gente tem mais médicos do que população, né? Proporcionalmente. Na região centro-oeste também é melhor. Isso na região centro-oeste também é menor, ó, 7,6 e aqui a gente tem 8,3. Então a gente percebe que nas regiões norte e nordeste, essa proporção da população para a quantidade de médicos são as maiores, né? Ou seja, a gente tem mais população do que a quantidade de médicos proporcionalmente
a quantidade de médicos existentes no Brasil. Então, ó, outro tipo de razão que a gente pode expressar são esses números aqui, ó. Por quê, Juan? Porque se a gente entender esse símbolo de porcentagem aqui, a gente quer nada mais, nada menos do que me expressar aqui, ó. Eu tenho 4,6 médicos a cada 100 pessoas, né? A cada 100 médicos. Você consegue entender que esse símbolo de porcentagem representa isso? Ou seja, a cada 100 pessoas na região Nordeste, 17,8 pessoas são médicos. Na região Sudeste, a cada 100 pessoas, 54% são médicos. Estou vendo que a cada 100 médicos, né, 54% médicos do Brasil, 54 deles são médicos. Então, olha só que legal a gente entender essa relação aqui de porcentagem. Que porcentagem nada mais, nada menos do que uma razão. Qual razão, Juan? Por exemplo, da região norte, como é que eu faço para achar esse número aqui? Era só eu pegar o 20.884 e dividir por 451.777. Todo mundo entende isso aqui? Quando a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar um número decimal. Esse número decimal vai ser o 0,046. Né? Olha só, se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai achar um número decimal. Como é que a gente faz para achar a porcentagem? Para achar a porcentagem, basta multiplicar o número decimal por 100. Né? Então, ó, multiplicando 0,46 vezes 100, eu vou chegar a 4,6 e agora eu coloco o símbolozinho de porcentagem. Ó, como é que faz a multiplicação, Juan? A casa vem para cá anda duas posições, né? Então, 4,6%. Então, é isso que ele fez em todos eles. Tá? Então, estão conseguindo entender essa relação de proporção? Né? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Não seria mais fácil pegar só o número total de médicos e dividir por 20.884? Não acharia o mesmo resultado, não? Não. Olha só. Se a gente pegasse o total de médicos, 451.777, e a gente dividir esse resultado, né? Dividir aí por cada um, você está falando, né? 20.884. A gente vai achar aí, né? 451.777 dividido por 20.884. A gente vai achar 21,63. O que esse número representa? A quantidade de pessoas que não são médicos? Não. Também Representa, olha só, esse número representa que a quantidade de médicos no Brasil é 21,63 vezes maior que a quantidade de médicos no Nordeste. É isso que esse número está representando. Entenderam? Então, para calcular a porcentagem, eu tenho que pegar o específico da região norte e dividir pelo total. Toda porcentagem eu calculo assim. Beleza? Deu para entender? Se eu pegar o do Brasil e dividir por 1 aqui,
pela região norte, por exemplo. O que vai acontecer? Esse sentido aí muda. Vou entender seu silêncio como sim, tá? Foi um sim, é que eu tô fazendo assim com a cabeça. Ah, tá. Vamos lá. Os dados do quadro foram transcritos para o gráfico, né? Ou seja, ele pegou esse quadro aqui, ó, e colocou isso num gráfico. E aí, o que ele fez? Né? Ele pegou esses dados e mostrou a porcentagem de cada um, né? Olha só. Aqui você tem a porcentagem de cada um, ó, população de médicos na região em porcentagem, e aqui, ó, a razão de médicos a cada 1.000 habitantes. Olha só, população e aqui os médicos. E aqui você tem a razão de médicos por habitante, ó. Tá vendo as bolinhas? Então ele te colocou 3 informações num gráfico. A gente tem que aprender a ler esse gráfico. Vocês conseguiriam ler esse gráfico aqui? Em vez da tabela, se ele te desse isso aqui, você conseguiria entender? Talvez. Então vamos ler com bastante atenção, ó. O que ele indica nesse eixo aqui, ó? Gente, essa matéria de interpretação de gráficos é uma das que mais cai no Enem, viu? Olha só, nesse eixo aqui, que vai de 0 a 70, ele me dá porcentagem, tá vendo? População e médicos na região. Então, significa que na região norte, a gente tem mais ou menos aqui próximo de 10%, né? Próximo de 10% da população, e a gente tem bem poucos médicos aqui, ó. Tá vendo? Sem problema, Tainá. Olha só, esse número aqui, esse 1,16, ele é a razão, né? Entre quem? A razão da população, ó, razão de médicos a cada 1.000 habitantes. Então, aqui significa que você tem 1,16 médicos a cada 1.000 habitantes. Tá vendo aqui, ó? Esse eixo aqui, 1,16, ó, 1,41 abaixo do 1,5. 2,81 próximo aqui do 3. 2,31 abaixo aqui, ó, 2,5. Esse aqui um pouquinho acima, ó, 2,36 aqui. Então, ó, esse eixo aqui, ó, da esquerda, ele está me indicando as porcentagens, tá vendo? Até de cor diferente. Está me indicando as porcentagens, ó, 30%, 20 a 19, alguma coisa por cento, ó. Na região sudeste, quantidade da população, porcentagem, ó, 40 alguma coisa por cento, quantidade de médicos, 50 alguma coisa por cento, tá vendo? Então a gente tem que aprender a observar, a analisar esses gráficos aí conforme a leitura dos eixos, tá? Beleza? Não entendeu esse médio por habitante? Vamos lá. O que está falando esse númerozinho aqui, ó? Esse aqui do meio, dessas bolinhas. Ele está falando que a cada 1.000 habitantes, tá vendo? Ó? A cada 1.000 habitantes, na região norte você tem 1,16 médicos, certo? Ou seja, a cada 1.000 habitantes. Na região sudeste, significa que a cada 1.000 habitantes você tem 2,81 médicos, certo? Juan, Oi. como esse número inteiro, como é que funcionaria no caso 1,16? Teria um médico menos de um meio? Não entendi. Porque, tipo, 1,16 médicos por 1.000 habitantes, certo? Sim.
Então, no caso aqui, 1,16 mais minha habitância. Minha habitância. Como é que vai funcionar? No caso, seria um médico por habitante. Esse 0,16 aí vira o quê? Porque Não, seria assim, ó. Como é uma estatística, um dado estatístico, certo? Então, ó, Uhum. pensa aí. Eu tenho 1,16 a cada 1.000 habitantes. A cidade vai ter só 1.000 habitantes? Não, eu sei que esse de 96 habitantes. Tô querendo saber o que que esse 16 vai afetar. Então, olha só. Não, Felipe, é porque é uma estatística, cara. É Não uma quer dizer que assim estatística. vai ter Então seria. 0,16 de um cara sendo médico. Então, ó, vocês conseguem entender que eu teria 11,6 médicos a cada 10.000 habitantes? A estatística não está sendo a mesma? Uhum. Ou seja, eu não teria 116 médicos a cada 100.000 habitantes? Queria. Então, você consegue entender que aquele 1,16 ali é só um dado estatístico? Não significa que eu Porque, vou porque, ter um pedaço de um exatamente. médico. E porque a população de lá também. Aí, a população de lá também é bem maior do que 1.000 habitantes. Sim, você consegue entender essa relação? Isso. Beleza? Luan, Oi. na situação do Sudeste, não seria mais correto, não sei se eu tô falando merda, mas falar que tem três, ao invés de falar que tem dois, se você arredondar, fica mais pro três do que pro dois. O Então falaria, 2,81. Então, é, nesse caso aqui eu não posso arredondar, por quê? Porque vai estabelecer a mesma relação, ó. Lá na região, eu não tenho só 1.000 habitantes, principalmente na região sudeste, né? Então, eu teria 2,81 a cada 1.000 habitantes, certo? Pensei, 2,81 médicos a cada 1.000 habitantes, ou seja, seria 28 médicos, 28,1 médicos a cada 10.000. Tá vendo se eu colocasse aqui a cada 10.000 eu já aumentaria 2 médicos? aham, Em vez de, se eu arredondasse aqui, em vez de 2, colocasse 3, eu estaria aumentando 10 médicos. É muita coisa, gente, para uma estatística. Vocês conseguem entender? Então, é melhor fazer o quê? Não arredondar esses É números. melhor deixar do jeito que é, né? Melhor Realmente. deixar do jeito que está. Então, eu teria 281 médicos a cada 10.000 habitantes. Beleza? Poxa, eu achei que a perna do cara era mestrado em medicina e o resto do corpo não, poxa. Né? Olha só, que é que tá na Falou que faz faculdade cirurgia com a ainda, né? perna. Perna foi na 2,81 é porque faculdade tá na sozinho. faculdade, ainda não formou. Ele é só meio Não, médico. a perna dele foi lá, fez a faculdade e voltou. Deixou o Viu, cara pra gente? Conseguiram trás. entender isso aqui? Então, ó, Tranquilão, Juan. tô explicando bem passo a passo para a gente conseguir interpretar essas razões. Olha só, não é uma razão de médico por habitante? Né? Então, ó, essa razão seria quanto? 116 dividido por 100.000. Né? Olha só que loucura. 281 dividido por 100.000. Essa seria a razão de quem? De médicos por habitantes. Ah, Juan, como é que eu faço para achar? Eu quero saber agora como é que eu faço para achar. Você já falou aí eu vou lá e vou mostrar para vocês. Vamos pegar na região sudeste, tá? Vou pegar na região sudeste, só para vocês verem aí. Vamos voltar lá no nosso quadro. E eu quero achar essa relação de médicos por habitantes. Como é que eu faço? Olha só, médicos por habitantes. Eu vou fazer essa divisão. Não é isso que ele pediu? Não é médicos por habitantes? Então, eu vou pegar médicos e dividir por habitantes, a população. Faz essa conta aí, vê se bate com, 20, com a conta, só para ver. Pô, cara, assim mesmo? Pode fazer na calculadora. Ok.
Que número vocês acharam aí? Trezentos e cinquenta e cinco vírgula nove zero sete oito seis. Você achou como? Olha, eu achei, eu fiz no caso, 244.304 dividido por 806 milhões, pá. Aí encontrei 0,0028, Ah, isso aí mesmo. 09, Então, ó, você achou 0,00, 2. já o 2 já? Ou tem mais zero aí? Isso Não, mesmo. já é o 2 já. 02 809 09, 716. 716. Tá, ele achou esse valor. O que que arredondou aqui? Arredondou, em vez de usar todo esse valor aqui, ó. Não posso arredondar isso aqui tudo para 1, né? Pode. Beleza. Qual é a diferença desse número aqui para esse número aqui que a gente está trabalhando? Olha só, eu estou falando que eu tenho isso aqui, É que ele está elevado por um expoente negativo. isso aqui, ó, é Uhum. para um habitante. Certo? Multiplica por 100, que vai virar Então, por ó, 100 habitantes. se eu multiplicar por 10, eu transformaria em porcentagem, né? E por 100, transformaria em porcentagem, que ficaria quanto? 2,81%. Então, olha só, o que representa por cento? 2,81 a cada o quê? 100 habitantes. Tá entendendo? E aí, volta para o mesmo caso que eu já escrevi aqui para vocês, ó. Olha só, seria 0,021 para um habitante, né? Se eu andasse aqui, ó, uma casa, por exemplo, aí ficaria 0,0281 para 10 habitantes. Vai, Juan, mas aí fica meio suspeito. Ficaria 0,081 a 100 habitantes. E olha só, tá vendo como é que o número vai? Se transformar a porcentagem aqui, vai ficar assim, ó. Eu acabei colocando errado ali, tá? Ou seja, esse número aqui estava representando o quê? 0,281%, tá? Então, olha o que é a porcentagem representada. Ah, Juan, então por que ele não colocou porcentagem no gráfico? Porque não é muito mais difícil eu entender a porcentagem do que eu colocar a cada 1.000 habitantes? Por quê? Porque a gente não consegue visualizar esse número. Se eu colocasse a cada 100.000 habitantes, não ficaria mais fácil de enxergar ainda? Não, seria 281 médicos a cada 100.000 habitantes. Ah, isso aqui eu consegui entender. Né? Que a cada 100 mil habitantes eu tenho 281 médicos. Só que se eu colocar um valor desse aqui, 0,281% são médicos. Conseguem ver que o gráfico, a tabela e o gráfico ali, eles trazem uma informação mais rica, né? Ou seja, ele já traz essa divisão aqui, ó, já aqui, ó, tá vendo? Já na conta. Então vamos prosseguir. Eu espero que vocês tenham entendido aí, principalmente essa relação da razão. Prestem bastante atenção no significado e tudo isso que a gente está falando, né? Para entender o que é razão. E a mesma coisa, galera, são todos esses outros valores, tá? Todos esses outros valores chegaram, como chegou nele? Dividindo o número de médicos pela população e multiplicando por 1.000, né? Porque ele não está fazendo a cada 1.000 habitantes, então multiplicando por 1.000. Então vamos entender aqui algumas coisas, né? Essa foi a introdução da nossa matéria aí, que a gente já falou muita coisa importante, tá? No gráfico, a gente tem lá a distribuição de médicos e população, né? Então, o número representado por cada círculo azul, ele é denominado de razão.
né? E a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas. É uma forma mais simples de relacionarmos dois parâmetros distintos. Então, observe a comparação a seguir nessa tabela aqui, ó. Número de médicos na região sul, 68.430. População da região, 29.644.948, né? Aí ele faz o quê? Se eu faço essa divisão aqui, e ó, quociente aproximado para o grupo de 1.000 habitantes. Fiz a razão e multipliquei por 1.000. Ou seja, eu peguei o meu A, que ele está querendo dizer, ó, esse seria o meu A, e dividi por B, e esse foi o resultado, ó, A dividido por B, para achar o 2,31 aqui, e depois multipliquei por 1.000, né? Igual a gente fez lá no caso em cima. Então, o que eu tenho na razão? Na razão, o A a gente chama de antecedente e o B a gente chama de consequente, tá? É isso que a gente vai estar dando essas nomenclaturas aí. Então, a razão pode ser expressa entre dois valores, simplesmente também simbolizada por um número inteiro, né? Um número decimal exato ou não exato, ou por uma fração. Ou seja, se eu pegasse aqui 12 dividido por 6 poderia representar assim, seria uma razão, que me daria 2 também, ou uma fração, tá vendo? Eu posso representar pelo número decimal exato, posso representar pela fração, mas o que mais importa aqui é o sentido dessa minha razão, né? O sentido. Aqui eu estava falando médicos por habitantes, e esse sentido que vai me dar aí a solução de muitas das questões. Beleza? Vamos prosseguir. Ó. Então, a razão é quando eu divido duas grandezas. E o que é a proporção, então? A proporção é quando eu faço a igualdade entre duas razões, né? Então, olha só. Peguei, fiz uma razão e igualei com outra razão. Falei que essas duas razões são iguais. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu falo que eu tenho uma proporção, que é a igualdade entre razões, né? E essa igualdade entre razões, ela vai me dar o quê? Posso ver que A e C são antecedentes, né? Estão no denominador, né? No numerador, e B e D são os consequentes, ou seja, estão no denominador. Além disso, a gente pode chamar de B e C de meios da proporção. Ó, esses caras aqui, ó, B e C, a gente chama de meios da proporção. E A e D são extremos da proporção. Tá? A gente tem esses números. Por quê? Quando eu tiver a comparação de duas razões, eu posso fazer o quê? Multiplicar cruzado. Ó, AD é igual a BC. Tá? Então, ó, se eu posso multiplicar cruzado, vamos calcular o valor de x aqui. Eu tenho x dividido por x mais 2 é igual a x menos 4, x menos 2, né, dividido x menos 4 dividido por x mais 2. Multiplicando no cruzado, ficaria assim, ó, S vezes esse, né? Então, x que multiplica x, x quadrado. X que multiplica 2, fica mais 2x. Beleza? Fiz a primeira multiplicação. Aqui, x que multiplica x, x quadrado. X que multiplica 4, dá 4x, guarda esse número. 2 que multiplica x, 2x, ó, então 4x mais 2x. 2 que multiplica 4 dá 8, tá aqui, ó. Então, 4x mais 2x, 6x. Cheguei ao meu resultado aqui, ó. X ao quadrado mais 2x é igual a x ao quadrado menos 6x, né? Tem um sinal de negativo aqui que não estava dando para ver pela diferença de cor do monitor. Menos 6x mais 8. Então, ó, x quadrado simplifica com x quadrado. Posso passar esse 6x somando para o lado de cá. Então, vai ficar 2x mais 6x. 8x é igual a 8. Logo, se eu passar meu 8 dividindo, meu x vai ser igual a 1. Então, a partir dessa proporção, eu achei que meu x tem que ser 1
para que essa razão seja igual a essa razão, ou seja, para que essa proporção seja válida, beleza? Para que essa proporção seja válida, isso aqui tem que ser respeitado. Então, vamos lá. A tabela de introdução, ela nos deu o valor lá da região sul, né, falando a razão entre a quantidade de médicos e a população fornece um valor de 2,31 para cada 100 mil a cada 1.000 habitantes. Imagine que o Instituto de Pesquisa deseja estabelecer a quantidade X de médicos, ou seja, ele quer saber a quantidade X de médicos estimados para a região com base nos dados do número de habitantes da região, né? Então, se a gente tivesse aqui 2,31 médicos a cada 1.000 habitantes, eu teria X médicos para cada o quê? Para cada 29.644.948. Aí você fala, Juan, isso aí está parecido com regra de 3. Sim, é basicamente isso, ó. Eu tenho 2,31 para cada 1.000, né, igual a essa relação aqui de X para cada 29 milhões. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, né, vou achar 1.000x é igual a 2,31 vezes isso aqui. Faço essa conta de multiplicação, passo 1.000 dividindo, eu vou achar aproximadamente 68.480 médicos, né? Ou seja, aqui em cima não era médicos e aqui não é habitantes. Então, o X que eu estou procurando vai me dar a unidade de médicos. Então, esse valor aqui me dá um sentido, né? Simples, monte a razão, monte a proporção aí com sentido. Isso é muito importante. Então, quais são as propriedades que a gente tem? Quando a gente tem uma razão, né, AB é igual a CD, a primeira coisa que a gente pode fazer é multiplicar cruzado, né? Isso vai ser verdadeiro. O que mais que eu posso fazer que vai me dar verdadeiro? A mais B dividido por B, C mais D dividido por D. Isso vai ser verdadeiro. Tá vendo que vai ser verdadeiro em vários casos? A mais B dividido por A, C mais D dividido por C. Desde que sempre você faça a mesma relação, né? Ó, se eu fizer A menos B dividido por B, então do outro lado eu tenho que fazer C menos D dividido por C. Se eu fizer A menos B dividido por A, né, tem que fazer C menos D dividido por C. E se eu fizer a soma A mais C dividido por B mais D, eu tenho que fazer A menos C dividido por B menos D. Tá? Pô, vou Isso. falar para você, eu prefiro a multiplicação cruzada. Sim, muito mais fácil. Eu estou falando que a gente pode encontrar esses casos aqui nas questões. Né? Ah, Juan, como é que a gente vai ver isso? Vai ser questão por questão, gente. Já estudaram escalas termométricas? Né? Lá nas Não escalas lembro. termométricas, não sei se vocês lembram, por exemplo, a gente quer converter, a gente tem aqui 0 graus Celsius, né? E aqui a gente tem 100 graus Celsius. Vocês querem converter a temperatura de 32 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, a gente tem aqui... Pronto, esqueci. Esqueci os números da escala Fahrenheit. Acho que é 32 graus Fahrenheit e 212. Acho que é isso. Beleza. Então, a escala Fahrenheit vai ser uma temperatura X. Eu consigo só por uma simples razão, só pegar aqui esse dividido por esse dividido por esse e achar o valor? Não. Né? Eu tenho que fazer como se fosse isso aqui, ó. Essa distância aqui, 100 menos 0, está para essa distância aqui, ó, 32. Né? Então, eu faria aqui, ó, 100 menos 0 está para 32 menos 0. Isso seria igual a quem? Né? Isso seria igual à mesma relação do outro lado. Né? Ou seja, ó,
212 menos 32, né, que é o todo que eu fiz primeiro, menos o x menos 32. Seria isso aqui. Então, vou mostrar para vocês. Eu faria, então, 212 menos 32 dividido por x menos 32. Então, tá vendo que eu estou fazendo uma relação de diferença, né? Eu estou usando basicamente esse tipo de relação aqui, ó. A diferença pelo intervalo. Duas razões desse tipo aqui, ó. Certo? De diferença. Então, é intrínseco a questão, né? Não é que é o que a gente prefere fazer. Claro, tem um que a gente prefere fazer, é mais fácil. Seria muito mais fácil só pegar ali dois valores e dividir. Só que num caso, em escala termométrica, esses valores podem não ser iguais, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho a diferença de 100 graus Celsius, 100 unidades. Aqui, eu vou ter diferença de 180 unidades, né? Então, é como se uma unidade aqui de graus Celsius, 1 grau Celsius, a variação de 1 grau Celsius correspondesse à variação de 1,8 graus Fahrenheit, né? Ele tem essa relação, beleza? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido aí essas relações. E aqui tem uns exercícios para vocês treinarem, tá? Muito exercício para vocês treinarem. Provavelmente a gente não vai fazer todos eles, então eu espero que vocês façam aí nos exercícios de vocês, porque são, olha o tantão que tem só aqui nessas duas páginas, tá? Ou então a gente vai fazer tudo amanhã correndo, mas minha preferência é que a gente só tire dúvidas na aula amanhã. Beleza? Então, Tranquilo. ó, um beijo, um abraço. Espero que tenham gostado da aula. E até mais. Falou. Falou.